Um homem que nasceu em uma pequena ilha sem recursos naturais, com sua população empobrecida, socialmente desagregada e colonizada pela Grã-Bretanha. Ele viveu o suficiente, não só para vê-la se tornar uma ilha próspera, independente e socialmente unificada, mas também para ser o fundador e líder desse modelo, hoje aclamado pelo mundo e considerado um verdadeiro milagre. Estamos falando de Lee Kuan Yew, descendente de imigrantes chineses que conseguiu se tornar o governante de Singapura. Arquiteto de uma economia aberta, mas friamente dirigida pelo Estado. Portador da mão de ferro que buscava prosperidade, mas também ordem e coesão social por meio de duras medidas disciplinares. E chefe de uma política soberanista, mas pragmática e prudente, que entendia o papel de uma nação pequena, conseguiu elevar esta pequena ilha e sua população a serem referências mundiais na indústria, no comércio e na tecnologia, assim como exemplos de como funcionava um Estado forte, ao mesmo tempo eficaz e meritocrático. Acompanhe-nos para conhecer a fascinante história de Lee Kuan Yew e como ele ergueu um modelo que, com suas sombras, se tornaria a inveja de muitos. Aqui é Reinaldo Carrillo Vilches. Para quem perguntou sobre apoiar a nova enciclopédia, trago a notícia de que criamos um Patreon com documentários exclusivos sobre os temas mais polêmicos, com seminários ao vivo ministrados por nós e com vários outros benefícios. Seu apoio é fundamental para manter este projeto vivo. Segue o link abaixo. Se não tiverem cartão internacional para o Patreon, oferecemos outras formas de pagamento. E igualmente vocês vão ser incorporados à comunidade. Estamos esperando vocês lá. E sem mais delongas, vamos começar com o vídeo de hoje. Harry Lee Kuan Yew nasceu em 16 de setembro de 1923, é o primogênito de Lee Ching-kung e Chua Him-nil, uma família pertencente ao grupo conhecido como os chineses dos Estreitos. Ou seja, aqueles descendentes de imigrantes chineses que haviam emigrado há séculos para aquela região da Malásia e Singapura e que, com o tempo, haviam adotado novos costumes. A família dele vive com certo conforto naquele mundo que era uma mistura marcante e constante de culturas. O avô paterno de Harry, Lee Kuan Yew, era um fervoroso admirador da Inglaterra. E é ele quem lhe dá o nome de Harry, um símbolo de prestígio britânico naquela sociedade colonial asiática. Como veremos, Lee Kuan Yew rejeitará esse primeiro nome. Os idiomas falados em sua casa refletiam essa mistura. O inglês e o malaio dominavam as conversas diárias, enquanto o mandarim chinês também era ouvido. Essa convivência de línguas, junto com a firmeza de sua mãe e o temperamento forte de seu pai, foram moldando desde cedo a identidade de um menino destinado a pensar entre dois mundos. Sua infância se passa em uma casa colonial de 2 andares, típica da classe média alta. Lá, entre os cheiros do porto, os sinos das igrejas e os chamados à oração das mesquitas, o jovem Lee Kuan Yew observa um país fragmentado, mas vibrante, onde o poder estava nas mãos de estrangeiros, e o destino dos locais parecia decidido a partir do Reino Unido. Aquela ilha distante que, do norte da Europa, governava 25% da superfície terrestre. E sem saber, nesse ambiente vai nascer o impulso que vai marcar sua vida. O desejo patriótico de que algum dia sua terra deixasse de ser colônia e aprendesse a se governar sozinha. Singapura, nos anos 20, não era a moderna cidade capitalista que conhecemos hoje, mas sim uma pequena ilha tropical situada na ponta sul da Península Malaia, no Sudeste Asiático. Com um porto colonial cheio de vida, onde cruzavam navios da China, da Índia e da Europa. Constituída como Porto Livre em 1819 pelos britânicos e mais tarde incorporada por eles em 1826 às chamadas Colônias do Estreito, o território tornou-se uma das joias do Império Britânico. As colônias do Estreito eram formadas por Singapura, Penang e Malacca, a atual capital da Malásia,
e eram um conjunto de territórios estratégicos localizados na rota marítima mais importante do comércio entre a Ásia e a Europa. De lá, o Império Britânico controlava a passagem de milhares de navios carregados de borracha e estanho, enquanto administrava o fluxo econômico de todo o Sudeste Asiático. Quando nasce Lee Kuan Yew? Administrativamente, Singapura era uma colônia da coroa britânica, governada diretamente de Londres. O governador britânico da ilha concentrava toda a autoridade, assistido por conselhos consultivos, onde alguns habitantes locais tinham voz. Mas nada além disso. Singapura não era propriamente uma nação ou um estado autônomo, nem sequer uma comunidade. Era fundamentalmente uma base imperial dos britânicos, projetada para servir ao seu comércio marítimo e aos seus interesses geopolíticos. Vale ressaltar que Singapura e a Península da Malásia, apesar de vizinhas, eram territórios diferentes. Na Malásia, também conhecida como Malásia, os britânicos mantinham os chamados sultanatos islâmicos locais, que serviam como figuras cerimoniais e de cogoverno. Os britânicos tinham a palavra final nas decisões do poder, através de um sistema de protetorados, impondo conselheiros coloniais em cada território. Agora, em Singapura, isso era diferente, pois não havia nem um cogoverno local. O domínio britânico era direto, sem intermediários, o que marcaria um rumo político muito diferente. Naquela época, o país chamado Malásia ainda não existia. Essa região era habitada pelos malaios, os povos indígenas desse território. E malaio também era o nome da sua língua. Enquanto que malaio é um termo moderno que aparece décadas depois, em 1963, quando é fundado propriamente o Estado da Malásia. Por isso, Harry Lee Kuan Yew cresce em uma sociedade multiétnica e fragmentada. Chineses, malaios, indianos e europeus conviviam sob uma ordem colonial, onde as hierarquias raciais e culturais eram visíveis em cada rua. O inglês era o idioma da administração e do poder. O malaio era a língua mais comum do povo. E os dialetos dos imigrantes chineses também tinham sua presença nos mercados e nos bairros. Então, voltando à infância de Lee Kuan Yew, aquele conforto dos seus primeiros anos termina com a Grande Depressão de 1929. A queda do preço da borracha, que era a base econômica de muitos comerciantes asiáticos, piora a vida deles. E na situação financeira da família, Kuan Yew, seu pai, acostumado ao conforto, precisa aceitar um emprego modesto em uma companhia petrolífera. E a família é obrigada a se mudar para o leste da ilha, para morar com o avô materno. Lee Kuan Yew convence sua mãe de que precisava de uma formação totalmente anglófona. E assim, entra na escola inglesa de Telok Kurau, onde passa 6 anos entre colegas malaios, indianos e chineses. E aprende a se integrar com facilidade em grupos diversos. Uma habilidade social que vai marcar seu futuro político. Em 1935, ele conquista o primeiro lugar em um exame nacional e, com isso, consegue ingressar na prestigiada Raffles Institution, a melhor escola de língua inglesa de toda Singapura. Lá, ele se destaca em matemática, ciências e inglês. E mesmo sem estudar muito, sua inteligência o mantém entre os primeiros. Em 1939, ele conhece Kwa Hee Okai-chu, uma estudante tão brilhante quanto ele, que logo se torna sua rival acadêmica e, mais tarde, sua companheira de vida. Em 1940, ele conquista o primeiro lugar nos exames Senior Cambridge, realizados em toda a ilha, um feito que consolida sua reputação e lhe garante uma bolsa de estudos com a qual ingressa no prestigiado Raffles College, onde estuda inglês, economia e matemática. Convencido de que a profissão é a de todas as escolas. Mas, além de suas conquistas acadêmicas, o contexto que cerca Lee Kuan Yew se transforma radicalmente com o início da Segunda Guerra Mundial. Na Ásia, o Império Japonês, uma das chamadas potências do eixo, que precisava de matérias-primas, inicia uma expansão militar pelo continente, invade a China e avança em direção ao Sudeste Asiático. A Guerra Imperial, que inicialmente parecia distante, chega às portas de Singapura.
Singapura, confiante na proteção britânica, cai em uma espiral de vulnerabilidade que é aproveitada pela ofensiva japonesa, que assume o controle do porto em fevereiro de 1942, tomando esse ponto estratégico, garantindo assim recursos vitais e o controle de uma rota marítima chave para a guerra. É importante comentar que, quando o Japão invade a Malásia e Singapura, milhares de jovens chineses do Sudeste Asiático se unem à resistência armada, entram na selva e formam guerrilhas lideradas pelo Partido Comunista Malaio, onde por 3 anos enfrentam o invasor em condições brutais. E, embora não representem toda a comunidade chinesa na região, ganham prestígio entre certos setores que os veem como heróis. Essa situação terá uma importância que veremos mais adiante. O fato é que, a partir de 1942, Singapura é rebatizada pelos japoneses como a Luz do Sul. Assim inicia uma ocupação que durará 3 anos e meio. A nova ordem é imposta através do terror, punições físicas, execuções públicas e desaparecimentos marcam a vida cotidiana. A tragédia atinge seu ponto mais sombrio com o massacre de Suktin, dirigido contra os homens chineses da ilha, que haviam apoiado o governo chinês que combatia o Japão. Naquele momento, em fevereiro de 1942, entre 50.000 e 100.000 vítimas foram executadas pelos japoneses, deixando um trauma coletivo que vai marcar Singapura e Lee Kuan Yew até hoje. Naquela época, Lee Kuan Yew tinha 18 anos e viveu esse horror em primeira pessoa. Preso nas batidas dessa purga, ele vai ao centro de registro e é separado para ser executado. E é registro, mas, no último instante, um soldado japonês o afasta e carimba com o selo de autorizado. Um gesto fortuito e aparentemente acidental que salvou sua vida. Para sobreviver naquela realidade, aceita qualquer trabalho. Serve como auxiliar em uma empresa japonesa, depois como editor de inglês no escritório de propaganda. O que lhe dá acesso a relatórios que revelam que o Japão estava perdendo a guerra. Lá, aprende japonês de forma forçada, desde revender joias até fabricar chiclete. A ocupação japonesa pulveriza a ordem britânica naquela região. Essa hierarquia vivida por Lee Kuan Yew, onde os brancos mandam e os asiáticos obedecem, como era comum ouvir naquela época, é derrubada quando o Japão derrota o Império Britânico, pelo menos circunstancialmente. Naquela terra, esse fato também marcou a psique de toda a sua geração. Se os britânicos podiam cair, também podiam ser substituídos. Finalmente, após 3 anos violentos naquela ilha, em agosto de 1945, a ocupação japonesa termina com a rendição do Japão. Na guerra, assinada nada mais, nada menos do que pelo imperador Hirohito. Uma figura controversa, sobre a qual temos um vídeo muito interessante no canal que convidamos vocês a assistir. Essa experiência brutal foi o período mais formativo na vida de Lee Kuan Yew, marcada pela humilhação de seu gentílico e pelo colapso do poder colonial britânico. Gera-se um forte sentimento nacionalista e anticolonial nos habitantes daquela região. Um sentimento que também nasce nele e que vai guiar toda a sua vida política. Construir uma nação tão forte e disciplinada quanto possível, para que nunca mais pudesse ser dominada nem humilhada. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, os britânicos demoram mais de 1 mês para retornar àquela região de Singapura, deixando-a com um total vazio de autoridade. Durante esse breve, porém crítico intervalo, Singapura se transforma em um território sem Estado, sem polícia, sem administração e sem qualquer poder que impusesse regras claras. Com a rendição japonesa, as guerrilhas comunistas mencionadas anteriormente, que haviam se formado nessa região para lutar contra a invasão japonesa, agora estavam armadas. Organizadas e carregadas de ressentimentos, elas descem da selva em direção a Singapura. Eles não assumiram como novo governo civil, mas como um grupo que via como dever preencher o vazio de poder. Alguns tentam instaurar uma nova ordem revolucionária, outros buscam se vingar dos malaios e singapurianos que haviam colaborado com o governo japonês. E nessa situação, se formam gangues criminosas que, sem polícia para limitá-las, aproveitam a oportunidade para saquear, acertar contas
ou controlar setores inteiros. Durante essas semanas, a anarquia era inevitável e, em uma reviravolta inesperada, alguns oficiais japoneses, que já estavam lá há anos, decidem evitar que a cidade afundasse no caos total. Embora sua autoridade tivesse colapsado, mantiveram suas tropas minimamente organizadas e atuaram como força de contenção, reprimiram distúrbios, impediram saques e, em alguns casos, executaram aqueles que consideravam responsáveis por essas desordens. Quando finalmente os britânicos desembarcam, em setembro de 1945, encontram uma cidade física e moralmente devastada, escassez de alimentos, de remédios e de moradia, criminalidade fora de controle, infraestrutura danificada e muitos outros prejuízos. Esse ambiente acelera as mudanças que estavam por vir em Singapura. Da mesma forma que após a Segunda Guerra Mundial, ocorre uma mudança profunda em toda a configuração política mundial. Assim, em 1946, Londres dissolve as antigas colônias do Estreito, devido às enormes diferenças econômicas e sociais entre elas. Penang e Malacca foram reintegradas à Península Malaia, pois sua população e economia estavam mais conectadas ao continente. Enquanto Singapura ficava separada como uma colônia da coroa, administrada diretamente de Londres. No meio dessa reconstrução, surgem três forças que vão definir o futuro político dessas colônias. As guerrilhas comunistas, que se sentiam legitimadas por sua resistência contra os japoneses. Os nacionalistas malaios, que reivindicavam a predominância política na região, e uma nova geração educada em inglês, que buscava um caminho constitucional. Nessa nova geração estava Lee Kuan Yew. O fato é que, após a guerra, Lee Kuan Yew conseguiu uma bolsa para realizar um de seus sonhos de longa data: viajar para estudar na Inglaterra. Ele conseguiu isso em 1946, começando a estudar direito na prestigiada Universidade de Cambridge. Um período que vai completar sua formação intelectual e que será decisivo para a visão política que ele depois trará de volta ao seu país. De modo que, após 4 anos de estudo intenso, Lee Kuan Yew retorna a Singapura com uma sólida formação jurídica. Ele retorna decidido a aplicar o que aprendeu em toda a vida. Em uma situação em Singapura, onde as tensões raciais e a falta de autonomia empurravam a ilha para uma nova etapa. Sem saber, esses primeiros anos serão o começo de uma transformação que vai mudar para sempre o destino de Singapura. Vale dizer que, durante sua estadia na Inglaterra, ele se casa em segredo em 1947 com sua colega de estudos e grande amor, Kwa Hyok Chu, uma advogada tão brilhante quanto ele. Em 1950, já em Singapura, eles realizam um segundo casamento oficial, desta vez junto com suas famílias. Ambos começam a trabalhar em um escritório de advocacia privado e, pouco depois, são admitidos na Ordem dos Advogados da Colônia. Nesse período, Lee Kuan Yew toma uma decisão simbólica, porém profunda. Abandona o nome inglês Harry e adota publicamente e oficialmente seu nome chinês, que era Lee Kuan Yew. É um gesto político que afirmava sua identidade asiática diante dos britânicos e que marcava distância do mundo colonial em que havia crescido. Em dezembro de 1950, explodem os distúrbios do chamado caso da menina holandesa. Isso foi uma crise racial detonada quando um tribunal britânico ordenou devolver uma menor criada como muçulmana aos seus pais europeus. A decisão foi interpretada por muitos malaios, de fé majoritariamente muçulmana, como um insulto à sua religião e cultura. E essa fúria se transformou em um motim que deixou vários mortos. Lee Kuan Yew assumiu a defesa dos malaios rebeldes acusados de homicídio e conseguiu absolvê-los. Isso catapultou sua fama como o advogado local capaz de defender os nacionais da região contra os invasores britânicos. Em 1952, sua vida toma um rumo decisivo, pois ele descobre o terreno onde realmente podia influenciar politicamente naquela época, o movimento sindical. Lee Kuan Yew começa a trabalhar como assessor jurídico dos trabalhadores dos Correios e dos trabalhadores de telecomunicações,
Isso lhe permite ir construindo confiança com a classe trabalhadora, que era a base majoritária da população. Quando esses trabalhadores iniciam uma greve, Lee Kuan Yew os representa e consegue melhorias salariais e trabalhistas para eles. A imprensa da época o apresenta como um jovem advogado audacioso, comprometido com as pessoas comuns. Em menos de 2 anos, ele se torna assessor jurídico de mais de 100 sindicatos. Essa rede operária vai ser, como veremos, o alicerce de sua futura força política. Enquanto sua reputação cresce, sua visão estratégica também vai se formando. Lee Kuan Yew se reúne frequentemente com seu círculo próximo em casa, onde discutem o futuro político de Singapura, nesse núcleo intelectual que será o embrião do futuro partido político. De Lee Kuan Yew, eles vão entendendo uma realidade clara. Singapura não conseguiria construir um movimento político apenas a partir das elites anglófonas às quais Lee Kuan Yew pertencia. Era de língua chinesa ou malaia, e seus sindicatos eram dominados por chineses ligados ao comunismo, embora Lee Kuan Yew não fosse partidário do caminho revolucionário. Ele sabe que, sem essa base de apoio, nenhum projeto nacional seria viável. Por isso, começa a estabelecer uma aliança tática com esses grupos comunistas. À medida que as demandas por mudanças políticas por parte da população de Singapura iam aumentando, em 1953, os britânicos enviam uma comissão para Singapura a fim de estudar possíveis reformas. A comissão recomenda que seja criada uma nova constituição para ampliar a participação política dos singapurianos e permitir que a maioria do Conselho Legislativo seja eleita pelo povo, que seria como o parlamento daquela colônia ao longo de 1954. Dessa forma, toda a colônia sabe que uma mudança está por vir, mas entrará em uma fase de autogoverno limitado, onde ainda não eram totalmente soberanos. Mas, para alguns, esse era o primeiro passo para a descolonização. Diante dessa reforma iminente, Lee Kuan Yew entende que era hora de agir. Então, em novembro de 1954, ele e seu círculo intelectual fundam o Partido de Ação Popular. O futuro veículo, o partido político de Lee Kuan Yew, é concebido como um partido constitucional, multirracial e decidido a pôr fim ao domínio colonial britânico. Para equilibrar sua ala sindical chinesa, Lee Kuan Yew convida líderes malaios que ocupavam cargos de relevância na política peninsular, reforçando assim a imagem e a credibilidade multirracial desse novo movimento político. Pela primeira vez, Singapura começava a se transformar de uma colônia rigidamente administrada para uma sociedade politicamente mobilizada. Como mencionamos, após as recomendações da comissão enviada pela coroa britânica, o governo britânico concorda em conceder a Singapura uma Assembleia Legislativa parcialmente eleita pelo povo. E a figura de um ministro principal, eleito pela Assembleia Legislativa, que representaria a colônia em nome do povo de Singapura. Este é um marco essencial para o avanço da autonomia política interna e permite às massas participarem dos assuntos públicos. No entanto, funções-chave como defesa, segurança e assuntos externos de Singapura continuavam. Dependiam da aprovação do governador britânico nomeado por Londres. Governador que, além disso, tinha a autoridade de aprovar ou rejeitar o ministro principal que fosse escolhido pela Assembleia Legislativa. Esta foi chamada de Constituição de Rendell e entrou em vigor em 8 de fevereiro de 1955, sendo a primeira Carta Magna de Singapura. Depois, em abril, são feitas as primeiras eleições para essa Assembleia Legislativa com muito entusiasmo. E o partido de Lee Kuan Yew, Ação Popular, entra na disputa. Nesta eleição, Lee Kuan Yew se apresenta como deputado de um distrito operário e densamente povoado no coração da cidade de Singapura e obtém uma vitória considerável. Ele tinha apenas 31 anos de idade e se tornava o líder da oposição de uma assembleia, pela primeira vez eleita pela maioria da população. Como dissemos, o Partido Ação Popular não obtém a maioria da Assembleia nesta eleição. David Marshall tornou-se o ministro principal de Singapura, validado pelo governador britânico.
Mas sua administração é frágil, pois precisa enfrentar greves, tensões sindicais e o avanço dos grupos comunistas. No final do dia, todos apostavam, em maior ou menor grau, por mais autonomia para Singapura. Mas Londres se recusava. Considerava que a ilha continuava instável e não havia garantias para entregar o controle da segurança interna. Ao não conseguir melhores concessões por parte da coroa britânica, o ministro principal, Marshall, decide renunciar. Diante do seu fracasso, quem vem como sucessor inicia uma nova rodada de negociações, com uma postura e ações mais radicais, conseguindo ganhar certa confiança de Londres e conquistando várias vitórias na causa da independência de Singapura. Na verdade, Lee Kuan Yew participa dessa nova delegação de Singapura, que negociava novas concessões com Londres, conseguindo-se, por exemplo, que pela primeira vez fosse reconhecida a figura do cidadão singapurense, não sendo mais considerados oficialmente seus habitantes como súditos coloniais britânicos. Enquanto tudo isso acontecia, como vocês devem se lembrar, os territórios de Penang em 1946 haviam se separado de Singapura. Mas nesse mesmo ano de 1957, após intensas negociações, nasce a Federação da Malásia, composta por 11 territórios peninsulares, incluindo vários que antes integravam as colônias do Estreito. Com essa federação, esses territórios conquistaram a independência do Reino Unido. Singapura permanece fora dessa federação. Sua população, majoritariamente chinesa, e seu caráter urbano e comercial fazem com que Londres continue mantendo-a como uma colônia autônoma, sob sua soberania. Um destino separado, mas inevitavelmente ligado ao desenvolvimento da península. Lee Kuan Yew continua sendo um dos membros mais proeminentes das negociações com o Reino Unido. Em agosto de 1958, formaliza-se o Ato do Estado de Singapura, concedendo à ilha quase total autonomia. Agora era criado um parlamento totalmente eleito por voto popular e estabelecida a figura do primeiro-ministro. Mas, apesar disso, Londres continuava mantendo o controle absoluto da defesa e da política externa de Singapura. Inicia-se a elaboração de um novo projeto de constituição e realizam-se eleições legislativas para formar uma assembleia que o aprove, onde, formalmente ainda, os britânicos continuavam tendo o controle da defesa e das relações exteriores. Nessas eleições, que foram realizadas em 30 de maio de 1959, o Partido de Ação Popular, liderado por Lee Kuan Yew, já reconhecido como o principal líder da causa independentista de Singapura, consegue vencer de forma esmagadora a eleição, conquistando 43 dos 51 assentos. Em 3 de junho, é promulgada a nova Constituição e Lee Kuan Yew assume como primeiro-ministro de Singapura aos 35 anos, prometendo um governo honesto e disciplinado, alcançando assim, pela primeira vez, uma autonomia quase total dos singapurenses para se autogovernarem. Essa autonomia e o primeiro governo liderado por Lee Kuan Yew em Singapura chegavam em um momento desesperador. A ilha era minúscula, não tinha recursos naturais, não tinha terra para cultivar alimentos, não produzia sua própria água e vivia do comércio marítimo. Fundamentalmente, um modelo que começava a ficar defasado em um mundo cada vez mais competitivo. O desemprego aumentava, a moradia era insuficiente e as tensões sociais e raciais estavam sempre à beira de explodir. Assim, em 61 surge uma primeira crise política para Lee Kuan Yew, pois sua histórica aliança com os sindicalistas de esquerda se rompe. Quando Lee Kuan Yew propõe unir Singapura com a Federação da Malásia, convencido de que a ilha não poderia sobreviver sozinha e seria vítima das potências. Para Lee Kuan Yew, a fusão com a Federação da Malásia garantiria recursos, estabilidade e um mercado mais amplo. Mas, para a esquerda, isso significava abrir mão de seu projeto revolucionário. Então ocorre uma ruptura violenta entre esses atores. Os líderes dissidentes abandonam o Partido de Ação Popular e fundam um novo movimento de massas que domina sindicatos, universidades e ruas, desencadeando uma onda de greves e protestos contra Lee Kuan Yew. Em meio a essa tensão, Lee promove uma campanha pública para defender a união com a Federação Malaia. Assim, em 1962, ele convoca um plebiscito no qual a maioria apoia a integração com a Federação da Malásia.
apostando por uma solução prática para a grande fragilidade econômica, social e política que Singapura enfrentava. Mas, para que essa união se concretizasse, a Federação da Malásia exigia uma condição: neutralizar a rede comunista que existia em Singapura com uma esquerda suficientemente forte para desestabilizar toda a região. Dessa forma, em fevereiro de 1963, Lee Kuan Yew realiza a chamada Operação Cold Store, uma operação que prende ativistas e líderes de esquerda em toda Singapura, acusados de buscar a subversão do Estado. Dessa forma, em 16 de setembro de 1963, Singapura encerra formalmente seu status de colônia britânica e se une a uma nova e maior federação, chamada Malásia. Esse novo país é criado para refletir a união de várias regiões distintas à antiga Federação Malaia, que incluía Penang e Malacca, Singapura e os territórios de Sabah e Sarawak, que fazem parte da grande ilha de Bornéu. Mas o que parecia ser a salvação de Singapura acaba se tornando uma união impossível, pois desde o início as diferenças começam a se mostrar grandes demais. O Partido de Ação Popular defende um país multirracial, onde todos os cidadãos tenham os mesmos direitos. Por outro lado, o governo malaio, sabendo-se mais forte, insiste em manter uma posição privilegiada para a comunidade malaia, temendo que a maioria chinesa de Singapura acabasse por tirá-los do poder. Para eles, a plena igualdade era vista como uma ameaça ao seu controle político e não como um ideal democrático. Assim, o choque dentro da União se torna inevitável. E em 64 eclodem distúrbios raciais entre malaios e chineses em Singapura, com mortos, feridos e mais problemas. As autoridades da federação acusavam o partido de Lee Kuan Yew de provocar essas tensões. Mas Lee Kuan Yew, que na época dos acontecimentos ainda era primeiro-ministro de Singapura dentro da federação, responde que a discriminação estrutural tornava isso impossível. A convivência e o relacionamento se deterioram ainda mais quando o governo malaio bloqueia os planos econômicos que Lee Kuan Yew estava propondo para Singapura e o impede de atrair investimentos. Passa a ver Singapura como concorrente, não mais como parte do país. A Indonésia também via Singapura como um problema. E, em retaliação, lança campanhas de sabotagem e terrorismo urbano, enviando comandos para Singapura para colocar bombas em locais públicos. A Federação da Malásia, que deveria unir a região, torna-se, paradoxalmente, uma fonte imediata de conflitos para as autoridades malaias. A influência que Lee Kuan Yew estava conquistando entre todos os cidadãos não malaios desse país e dessa federação tornava-se muito perigosa e temiam que pudesse alterar o suposto equilíbrio racial da federação. Dessa forma, em 9 de agosto de 1965, o parlamento malaio da federação vota pela expulsão de Singapura daquela união. E como Singapura já não era colônia britânica desde 1963, essa expulsão transformava aquela nação em um país independente e em uma república parlamentar, assumindo assim a ilha por completo, sua soberania, sua defesa e sua política externa, que até então nunca tinham estado totalmente em suas mãos, seja pelos britânicos ou pelos malaios. Neste momento, Lee Kuan Yew aparece na televisão com lágrimas visíveis. Para ele, a independência não chegava como uma conquista, mas sim como um abandono. Ele havia apostado toda a sua vida política na união com a Malásia, como o único caminho de sobrevivência para aquela ilha tão pequena. Mas agora, sem tempo a perder, ele precisava enfrentar a difícil tarefa de levantar um país minúsculo, pobre em recursos, cheio de conflitos, e posicioná-lo no topo do concerto das nações do leste. Para compreender os desafios, soluções e resultados tão valorizados atualmente no mundo da gestão de Lee Kuan Yew, primeiro precisamos parar para explicar brevemente qual era a doutrina que inspirava sua ação política. O pensamento de Lee Kuan Yew não seguia teorias abstratas nem ideologias radicais, mas sim buscava resultados concretos. Ele dizia que o importante era saber se algo funciona. Ele acreditava no pragmatismo,
vendo a realidade como ela é, não como gostaríamos. Sua visão unia a disciplina confuciana ao racionalismo ocidental. Um Estado forte, moralmente austero e dirigido por tecnocratas, encarregado de garantir estabilidade, crescimento econômico e coesão social, mesmo que isso custe limitar certas liberdades políticas. O primeiro desafio que Lee Kuan Yew quer resolver é o mais urgente, o da segurança da nação. Sua frágil independência, pois ao se tornar independente, Singapura não tinha exército próprio. Dependia da proteção britânica e da boa vontade de seus vizinhos. Ao seu redor, o panorama era incerto. A Malásia mantinha tensões políticas com a ilha após a separação de 1965 e a Indonésia, sob o presidente Sukarno, ainda realizava campanhas de sabotagem dentro de Singapura. Qualquer incidente podia reacender os conflitos raciais entre chineses, malaios e indianos que viviam na ilha. Para enfrentar essa vulnerabilidade, Lee Kuan Yew impulsionou a criação de forças armadas do zero. Em 1967, ele estabeleceu o serviço militar obrigatório, confiando a organização do novo exército ao seu ministro das Finanças, Goh Keng Swee. Com a ajuda discreta de assessores de Israel, Singapura adotou um modelo de defesa baseado em um pequeno núcleo profissional e uma grande reserva cidadã mobilizável. Essa decisão não só garantia a defesa, mas também se tornou uma ferramenta de coesão social. Jovens de todas as raças deveriam servir juntos, forjando um senso de unidade nacional que antes não existia. Nesse ano, muitas tensões políticas foram aliviadas. Em 1967, foi criada a Associação das Nações do Sudeste Asiático, com Singapura, Indonésia, Malásia, Tailândia e Filipinas como membros fundadores, o que consolida uma nova etapa de paz e cooperação diplomática, que, além disso, ajudava a garantir o maior nível possível de soberania dentro de Singapura. Mas, se a segurança nacional e a soberania eram um tema urgente dentro de Singapura, a economia era uma questão de vida ou morte. Em 1965, Singapura era uma ilha quase sem recursos e enfrentava grave deterioração social, pois no final dos anos 50, a imensa maioria da população em Singapura se amontoava em favelas ou em vilarejos improvisados, feitas de madeira e zinco, sem acesso a esgoto nem a serviços básicos. Ao mesmo tempo, o Reino Unido anunciou que retiraria todas as bases militares de Singapura em 1971. Essa retirada britânica ameaçava eliminar cerca de 20% do produto interno bruto e mais de 40 mil empregos diretos e indiretos e, em linhas gerais, o país estava isolado, sem mercado interno e condenado ao colapso. Lee Kuan Yew precisava criar uma economia do zero. E enquanto muitas nações recém-independentes nacionalizavam indústrias ou fechavam seus mercados ao capital estrangeiro, Lee Kuan Yew escolheu o caminho oposto: abrir as portas econômicas de Singapura para o resto do mundo. Seu raciocínio era simples. Se Singapura não tinha recursos, precisava trazê-los. Se não tinha tecnologia, precisava convidar quem a produzisse. Se não tinha um grande mercado, precisava se tornar uma plataforma de comércio e exportação para as grandes potências. Então, em 1961, ele cria a chamada Junta de Desenvolvimento Econômico, que começa a traçar um plano econômico e industrial de grande escala para Singapura. Com a independência política, o plano tornou-se urgente. O governo, dessa forma, transforma os pântanos do oeste da ilha no Parque Industrial de Jurong, uma área planejada para atrair fábricas estrangeiras com energia estável, novas estradas e uma mão de obra disciplinada. No início, muitos zombaram do projeto, chamando-o de Pântano de Goh Keng Swee, fazendo alusão ao ministro da Economia de Lee Kuan Yew. Mas, em menos de uma década, o Parque Industrial de Jurong se encheu de fábricas têxteis, montadoras e, mais tarde, de eletrônicos avançados. Ao mesmo tempo, Lee Kuan Yew impulsiona uma medida ousada. Sem pedir que abandonassem as línguas maternas, escolhem o inglês como língua oficial de trabalho e de educação na República de Singapura.
A decisão visava unir chineses, malaios e indianos em uma língua comum e mais atraente para o mercado. E, além disso, conectava diretamente a ilha com o comércio global. As empresas americanas e japonesas encontram em Singapura um ambiente onde a comunicação é mais fácil, as leis são mais claras e a corrupção é inexistente. O Estado começa a oferecer garantias que quase nenhum outro país do terceiro mundo podia prometer. A burocracia do Estado é substancialmente simplificada. A corrupção é punida com penas severas, sem contemplações. E o sistema judicial atua com rapidez. O país vai se tornando um lugar previsível e seguro para investir. Em 1968, grandes corporações como Texas Instruments, Hewlett-Packard e Shell abrem suas primeiras fábricas na ilha, marcando o início de uma nova era industrial. Paralelamente, o governo se dedica a investir em infraestrutura estratégica. Em 1972, inaugura seu primeiro porto chamado Containerizado, transformando Singapura no principal porto e centro logístico do Sudeste Asiático. E apesar da crise do petróleo de 73, Lee Kuan Yew autoriza a construção do Aeroporto Internacional de Changi, que acaba sendo inaugurado em 1981 e que vai continuar consolidando Singapura como ponto neurálgico do comércio aéreo mundial. Os resultados do modelo econômico de Lee Kuan Yew são dignos de estudo até hoje. Entre 1965 e 1975, o investimento estrangeiro em manufatura passa de 157 milhões para mais de 3.700 milhões de dólares. Singapurenses, para 1972, as multinacionais empregam mais da metade da força de trabalho manufatureira e produzem 70% da produção industrial. O desemprego, que em 1965 era de 14% em Singapura, cai para menos de 3%. Em meados dos anos 70, e nesses mesmos anos, o produto interno bruto cresce a uma média superior a 9% ao ano, uma das mais altas do mundo. E o crescimento não se sustenta apenas em investimento estrangeiro, mas também em uma política de paz trabalhista e forte disciplina social. Lee Kuan Yew revela a reforma do sindicalismo em Singapura, limitando as greves políticas e promovendo um sistema de negociação entre o governo, os empresários e os trabalhadores. O passo seguinte foi diversificar a economia para as finanças, o transporte e a tecnologia. Em 1968, foi fundado o Banco de Desenvolvimento de Singapura e, pouco depois, a Autoridade Monetária. O Banco Central do país, que mantém uma política monetária prudente e uma moeda forte. Nos anos 80, seguindo o grande plano econômico de Lee Kuan Yew, a indústria eletrônica e de serviços financeiros transforma a ilha em um centro regional de inovação. Esse avanço se sustenta, como dissemos, sobre uma disciplina interna rígida, o chamado, segundo Lee Kuan Yew, método do punho de ferro. Lee Kuan Yew. Ele estava convencido de que as greves políticas, a corrupção, os conflitos sociais ou as rivalidades étnicas poderiam destruir a economia e o bem-estar social, antes de qualquer avanço em Singapura. Por isso, como dissemos, ele reformou profundamente o movimento sindical, limitando as greves em serviços essenciais, introduzindo a arbitragem obrigatória nos conflitos trabalhistas e concentrando os sindicatos em uma confederação próxima ao Estado. Em 1969, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, Singapura teve um ano inteiro sem greves ou conflitos trabalhistas. Essa paz trabalhista, junto com tribunais eficazes e contratos respeitados, torna-se uma das maiores garantias de confiança para a economia. E os atores internos? E as empresas estrangeiras? Paralelamente, Lee Kuan Yew impõe um controle rigoroso sobre a imprensa e os meios de comunicação, convencido de que o caos político e social e os discursos inflamados colocavam em risco a estabilidade nacional. Os jornais, rádios e emissoras de televisão devem atuar como um instrumento de coesão, não de confronto. As leis de imprensa proíbem, assim, o financiamento estrangeiro de meios de comunicação e obrigam que as redações sigam critérios de responsabilidade pública. Para Lee Kuan Yew, a liberdade de imprensa não pode se sobrepor à ordem e à unidade nacional.
A luta contra a corrupção sob seu governo se torna uma das principais bases da gestão de Lee Kuan Yew. É criado o chamado Bureau Anticorrupção, sob sua supervisão direta, que tinha poder absoluto para investigar e processar qualquer funcionário, independentemente de seu cargo. Em Singapura, a justiça era igual para todos. Inclusive ministros e altos oficiais podiam ser julgados. O Estado, por sua vez, iguala os salários do setor público com os salários do setor privado. Um oficial do Estado não podia ganhar menos do que um executivo em uma empresa, criando assim um pacto moral. Claro, bons salários como uma das garantias para a integridade dos funcionários. Junto com isso, Lee Kuan Yew instituiu um sistema chamado meritocrático, onde se buscava garantir que apenas os mais capazes e honestos ocupassem os cargos mais altos da nação. Assim, consolidando a confiança dos cidadãos e transformando Singapura em um dos governos mais transparentes do mundo. Mas nem tudo era questão econômica. Lee Kuan Yew entendia que não existia nação moderna sem uma transformação social profunda. Como mencionamos, não só a situação de desemprego, mas também a de moradia, era muito degradante para muitos singapurenses. Lee Kuan Yew cria a Junta de Habitação e Desenvolvimento para erradicar as favelas de Singapura. Assim, entre 1960 e 1970, a proporção da população vivendo em apartamentos públicos construídos por essa junta cresce de forma acelerada. Em 1985, cerca de 80% da população já vivia em moradias dignas, e essa política social não se limitou a blocos de concreto e habitações. Cada nova cidade planejada incluía escolas, mercados, transporte público, centros comunitários e, principalmente, uma mistura proposital de chineses, malaios e indianos nos mesmos prédios. A habitação pública torna-se, assim, a grande ferramenta de integração racial e a base emocional do projeto nacional. Em 1968, os cidadãos de Singapura passaram a poder usar suas economias obrigatórias do Fundo Central de Previdência para comprar moradia. Essa decisão transformava as economias previdenciárias em capital tangível, casa própria, patrimônio familiar e estabilidade econômica. Por sua vez, os programas educacionais são organizados para servir a uma economia aberta e tecnologicamente avançada. Faz-se uma mudança radical no ensino em direção ao prático e ao técnico. O currículo era firmemente orientado para matemática, ciências e formação técnica, abandonando o modelo colonial mais baseado nas humanidades. O objetivo era produzir a mão de obra exata que os investidores em Singapura demandavam. Para isso, o governo mantém o bilinguismo rigoroso, mas também se concentra, acelerada de institutos vocacionais e escolas de alto desempenho, capazes de formar elites técnicas e profissionais que pudessem se mover com facilidade. No mundo chinês e anglo-saxão, o grande programa de Lee Kuan Yew também se refletiu em grandes investimentos em infraestrutura. O porto de Singapura é completamente remodelado para se adaptar ao uso de contêineres padronizados no comércio marítimo mundial. Em resumo, quando se olham os números, a mudança em Singapura é difícil de acreditar. O produto interno bruto nominal passa de cerca de 975 milhões de dólares em 1965 para 18 bilhões em 1985. O produto interno bruto per capita, que em 1965 girava em torno de 500 dólares, ultrapassa os 7 mil dólares em 1985. O país mantém durante 2 décadas taxas de crescimento próximas a 8% ao ano, o desemprego cai aos níveis mínimos nos anos 70. E o percentual da população em moradias dignas passa de menos de 10% para mais de 80%. Enquanto isso, a expectativa de vida também aumenta, passando de 65 para mais de 73 anos. O analfabetismo cai para menos de 10%. O chamado milagre econômico de Singapura não foi um ato de sorte, nem um presente da natureza, mas sim
o resultado de um modelo que transformou a disciplina em capital para atrair investimentos, que usou a educação para transformar sua população em profissionais qualificados e que utilizou a habitação pública para dar a cada cidadão um senso de pertencimento ao país. Embora fosse uma economia aberta ao mercado estrangeiro, todo o movimento econômico da ilha era friamente calculado pelo poder estatal. Ao mesmo tempo, foi aplicada mão dura contra qualquer fator que ameaçasse a estabilidade nacional e a estabilidade econômica. Assim, Singapura chega aos anos 80 e Lee Kuan Yew, já consolidado como o homem forte e sábio que havia fundado propriamente a nação, começa a pensar na questão da sucessão. O país cresceu de forma impressionante, mas Lee Kuan Yew insiste que nenhum projeto nacional pode depender de uma única figura. Por isso, desde os anos 60, ele se preocupa com a escassez de líderes preparados. E desde então, ele já cria sistemas com o objetivo de descobrir jovens talentos capazes de liderar o futuro. Algum tempo depois, em 1983, ele adota um método rigoroso de avaliação, inspirado na empresa Shell, projetado para medir a capacidade estratégica dos candidatos. Dessa forma, a seleção de futuros ministros e altos funcionários se torna um processo de meritocracia rigorosa, onde Lee Kuan Yew buscava garantir não apenas a confiança pessoal, mas, acima de tudo, a excelência e a competência de seus futuros governantes. Em novembro de 1990, Lee Kuan Yew decide finalmente se aposentar como primeiro-ministro de Singapura. Ele tinha 67 anos de idade e uma saúde excelente, mas acreditava que era melhor ceder cedo para que a próxima geração governasse com tranquilidade e estabilidade. Seu gabinete escolhe por unanimidade Goh Chok Tong como seu sucessor, que assume em 28 de novembro daquele ano de 1990 como novo primeiro-ministro. Nesse mesmo dia, Lee Hsien Loong, seu filho mais velho, que havia crescido por mérito próprio dentro das Forças Armadas e do Serviço Civil, é nomeado vice-primeiro-ministro. Inicia-se assim uma transição incomum para a região, que ocorreu sem sobressaltos, mais uma demonstração da habilidade política de Lee Kuan Yew. Mas Lee Kuan Yew não se retira completamente, e sim assume um novo cargo chamado Senhor Ministro ou Ministro Sênior, e mais tarde, Ministro Mentor, uma figura consultiva que orientava os novos governos sem intervir de forma direta ou ativa. Sua influência internacional também se multiplica. Presidentes dos Estados Unidos, da América, Europa e Ásia buscam seus conselhos. Barack Obama o chama de um gigante da história. Henry Kissinger destaca sua clareza ao analisar a geopolítica da Ásia. E com a China, mantém laços estreitos desde Deng Xiaoping, o que faz de Singapura um interlocutor privilegiado em todo o planeta. Enquanto isso, sua vida pessoal entra em uma fase dolorosa. Sua esposa, Kwa Hyok-chu, companheira por mais de 60 anos, começa a sofrer derrames cerebrais em 2003 e 2008 que a deixam imóvel e sem fala. Lee Kuan Yew cuida dela à noite, lendo poemas e jornais. E após sua morte, em 2 de outubro de 2010, ele confessa se sentir profundamente devastado. Assim, sua saúde começa a se deteriorar lentamente, precisando de um marca-passo em 2008 e em 2011, enfrentando complicações recorrentes até seus últimos momentos de vida. Em 5 de fevereiro de 2015, ele é internado com pneumonia severa. E aos 91 anos, Lee Kuan Yew morre em 23 de março de 2015. A nação de Singapura declara 7 dias de luto, e milhares de pessoas formam filas para se despedir daquele que foi. O arquiteto da Singapura moderna, ao final de sua vida, deixa uma Singapura estável, próspera e com uma sucessão de liderança assegurada. Não livre de problemas e dúvidas, mas com o sólido reconhecimento dos mais diversos atores do mundo e, acima de tudo, do povo singapurense. Para muitos, Lee Kuan Yew foi visto como fundador e diretor.
E que, além disso, teve a raridade de entender e conseguir que o verdadeiro sucesso de Singapura fosse que ela continuasse avançando econômica e socialmente sem a sua presença. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, comentando, curtindo, se inscrevendo, compartilhando o vídeo e ativando o sininho para receber notificações. Reinaldo José Carrillo Vilches falou com vocês, da A Nova Enciclopédia. Agradecemos seu apoio e desejamos bênçãos a todos.